Qual foi o tipo de dificuldade que você passou? Você pode contar? Posso sim. Essa dificuldade que eu tive foi... Nós casamos em 2012. Sim. E 6 meses após isso, Esse mês a gente faz 10 anos de casados. 10 anos, dia 24. Tá vendo, gente? Deus Você faz lembrou a milagre. data? 24 de março. Não Você que esqueço. lembra a data lá, sou eu, né? Mas vai lá. E quando tínhamos 6 meses de casado, eu comecei a ficar com a visão turva, eu comecei a inchar, eu comecei a ter lapso de memória. E após 6 meses de um tratamento, foi onde eu fui diagnosticada de um tumor no cérebro, um tumor de hipófise. E aí começou a nossa caminhada, o nosso estreito, o nosso funil, deserto. Que foi realmente muito complicado, mas em tudo nós vimos a mão de Deus. Nunca na minha vida eu pensei em passar por uma situação dessa. Uma menina cheia de saúde, nunca tive problema, sempre disposta a tudo. E eu me vi diante de um médico, onde ele disse para mim: olha, minha filha, você está com um tumor e eu não trato disso, vai para um doutor cirurgião e você se sente um nada. Você se literalmente, Paulo. Hoje eu posso dizer isso para você. Eu sei que você conviveu comigo todos os momentos. Mas aquele sentimento que existe dentro da gente, quando a gente vai enfrentando isso aí, é só a gente mesmo para poder dizer como foi difícil. Desse estreito, desses dias maus que você passou pelo Vale da Enfermidade, qual a experiência boa que você teve? Qual foi a área que você cresceu como pessoa e na fé? Paulo, foram fases. Né? Primeiro, eu nunca pensei em desistir. Mas existe um momento que você chega no seu limite. Você chega no seu limite. E uma coisa que eu vou te dizer, sem medo de errar, e digo para todas as pessoas que vão assistir, a nossa vitória ela está na caminhada. É fato. É fato. Eu lembro que muitas vezes você saía para pregar e eu tinha que ficar em casa porque as pernas eram muito inchadas. Pena que não dava para me passar algumas fotos aqui, uma perna muito inchada, muitas dores, a dor de cabeça era constante. Desculpa. E e o que acontece? Um dia eu decidi te acompanhar. Não, tá doendo mesmo, vamos. E a gente começou a ir juntos. Sim. Toda agenda. Você pregava, eu cantava, Jesus curava. Você pregava, eu cantava e Jesus libertava. E a gente começou a ver, eu mesmo comecei a ver, puxa, Deus está trabalhando. Deus está fazendo alguma coisa, mesmo que aparentemente não fosse comigo, mas era com alguém. E como era para você cantar e ver uma pessoa vir testemunhar no final do culto? Eu fui curada, eu fui liberta, eu sofria disso, mas você estava sofrendo Paulo, uma dor. Deus é fiel. De cara você olha assim, poxa, não aconteceu comigo, mas Deus ainda faz milagres. Perfeito. Deus ainda faz milagres. Então ainda vale a pena você seguir. Porque se você está vendo, se você está num caminho, você está indo, olha, não aconteceu comigo não, mas está acontecendo. Se você não vê isso acontecer com ninguém, você vai ficar, poxa, eu acho que não tem mais jeito não. Mas você via que estava acontecendo, então, quem sabe eu sou a próxima. Mas em tudo isso, eu vi a mão de Deus, porque Deus estava me tratando também. Porque se Ele fizer,
Ele é Deus. Mas Deus poderia não me curar. Você cresceu num berço cristão. Uma família... Sim, sim. E nunca tinha experimentado nenhum tipo de dor? Viver, não. Já tinha tido outra experiência na fé antes disso? Ou essa foi a primeira marcante? Em relação à saúde, sim. Eu posso dizer que já tinha vivido muitos anos, bem naquele tempo do culto doméstico. Mamãe, ela sempre fazia o nosso culto doméstico. Juntava nós 4. Sempre tinha um bolinho, né? Porque você tem que atrair a criança por alguma coisa, né? No caso, Meu lá em casa, Deus, tem que ter era o bolinho, era o pastel. Oxe, Jesus. E um dia, tava o Celso. Eu falo o nome dele porque ele ainda tem um carinho muito grande por nós. E ele realmente também conta essa experiência. E teve o culto doméstico, a mamãe fez aqui o final do bolo, né? O bolo e o pastelzinho. E um refrigerante, que eu não vou falar o nome, para não dar... E o bope para mar. Exatamente. O spoiler. E eu sempre fui uma criança meio enérgica, imperativa. Hoje eu digo que eu era imperativa. E mamãe colocou os copos e começou a virar o refrigerante. E a gente... A garrafa de vidro? Vidro. E a gente começou a comer. E eu comecei, o que tem aí dentro? O que tem aí dentro? É o gelo, muito gelo. Tá muito gelado. Tá muito gelado. E eu acho que não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acho que eu perturbei tanto em perguntar isso que mamãe pegou. Fez assim, ó. É gelo, não já falei? E virou. Quando ela virou, fez pim! Quando ela virou mesmo, aí ela viu que não era gelo, eram cacos de vidro. Ali dentro tinham vários cacos de vidro e não era da borda. Era como se a garrafa fosse diluindo o vidro, quebrando por dentro, como faz... Exatamente, porque quando você passa o dedo assim, poderia né, cortar. E não tinha isso. E a gente viu que ali era um milagre, porque ninguém passou mal. É claro que se fosse hoje, né, um bom processo, a pessoa... Mas há 30 anos atrás a gente não tinha essa visão. Mas ali a gente começou a viver o milagre de Deus. Ver que realmente Deus é fiel. E para terminar, o que Deus faz, Paulo, Deus... Eu fiquei 5 anos, né? Eu fiquei 5 anos nesse tratamento, nesse tumor de hipófise, tomando os medicamentos, onde a gente pagava, era R$1.200, R$1.300 mensal. E era o medicamento era simplesmente para curar aquela dor de cabeça. Quando o médico falou assim para mim, Roseli, para um mês de tomar esse medicamento, foi exatamente numa época que eu engordei demais e fui numa endocrinologista. Chegando lá, ela disse assim para mim, você está se tratando de quê? Aí eu vim aqui porque eu estou muito fofinha, estou muito gorda e eu vim aqui para emagrecer. Ela, não, eu quero saber o que você está tratando, porque aqui no sistema... Aparecia todas as outras suas visitas ao médico. Era o plano de saúde. E eu disse, agora ela não vai tratar de mim. Aí eu falei, né, eu trato de um tumor de hipófise e tal. Que remédio que você toma? Aí eu falei, eu tomo isso. Por que você toma? E ela começou a me constranger. E aquilo começou a me irritar de tal forma que ela falou assim, olha só, preste bem atenção. Você não vai voltar mais nesse médico. Você vai voltar aqui na próxima segunda-feira, traz todos os seus exames, porque eu tenho uma pessoa que trata só disso. E assim aconteceu, Paulo. Eu fui numa outra segunda-feira, isso era numa terça-feira, eu voltei na outra segunda-feira e entrei nesse consultório. Essa doutora
não sei se pode falar o nome dela, ela, nossa, foi 10 para mim. Dela, a gente até possa falar pela questão do Nossa, foi nossa, bom. Ela me trata de mim até hoje. E doutora Jaqueline, nossa, ela é nota 1000 para ela. Aquela ali foi enviada por Deus. E ela abriu todos os meus exames e a primeira frase que ela usou foi assim: Deus te trouxe aqui. Quanto tempo já tinha? Já tinham se passado 4 anos e 9 meses, por aí. Beirando os 5 anos. Beirando 5 anos. Isso só de tratamento. E ela falou assim para mim, como eu comecei a perder a visão, eu só estava enxergando de frente, ela disse assim: Roseli, eu não te dou 6 meses para você ficar cega totalmente. Aí parece que, naquele momento, parece que passa um filme muito rápido na sua mente. Dizer assim, caramba, eu tô doente. Porque... Mas as pessoas só acreditam que estão doentes quando elas estão já perto de operar ou perto da morte. Quando alguém fala assim, ó, para tudo. Porque até então você não tinha parado a sua vida. Não, eu não parei minha vida, eu adaptei. Eu não parei de trabalhar. Minhas pernas estavam muito inchadas, minhas amigas de serviço, tadinhas, elas cuidavam de mim, elas levavam coisas para me botar a perna para cima, elas cuidavam de mim. Então eu me adaptei. Quando eu ouvi isso, parece que o meu mundo caiu. Foi um dia que ela falou assim: você não volta hoje mais trabalhar. E eu disse: não, eu não quero entrar. Você não vai trabalhar. Você não pode mais trabalhar. Porque até então eu trabalhava normalmente. E ela me indicou, ela falou onde trabalhava. Até então eu me tratava com um plano de saúde. E ela me levou para o hospital. Pode falar o nome do hospital? Pode. Eu comecei a me tratar no Hospital Estadual do Cérebro. Centro do Rio de Janeiro. No centro. Nunca tinha ouvido falar nesse hospital, Paulo. Hospital do SUS. E quando eu cheguei lá, em uma semana ela que entrou em contato, eu não fiz contato com ninguém. Ela que pegou minha documentação, ela que ligou para lá, ela que marcou. Em uma semana o hospital entrou em contato comigo e marcou para eu ir lá. Primeira consulta. Lembrando que a Roseli, ela fazia um tratamento com um dos melhores especialistas aqui do Rio de Janeiro, que é da área de Niterói, onde nós íamos para as consultas. Sim, periodicamente. E ele foi levando a gente em banho-maria. Eu tomava esse medicamento. Uma medicação cara disso. Exatamente. E o que acontece, né? Nesse fato de um mês que eu fiquei sem tomar porque ele pediu, eu fiz uma tomografia. E foi quando eu fui para o Hospital do Cérebro. O que aconteceu? O medicamento, Paulo, ele paralisava o tumor. Um mês que eu fiquei sem tomar, o tumor fez assim, ele cresceu demais. Foi onde começou a romper, eu tive sangramento no cérebro. Romper as veias que estão no cérebro. Então, daí a gente entende que só o cuidado de Deus, porque que era tido, entre aspas, como um dos melhores especialistas aqui do nosso estado, e até mesmo considerado um dos melhores do Brasil, não conseguia resolver, levava a gente em banho-maria, e Deus nos colocou na melhor equipe das Américas, né? Entre os 10 melhores da América. Eu entrei no hospital. Aqui nós mandamos também um grande abraço a todos que trabalham no Hospital Estadual do Cérebro, que o responsável é o Dr. Paulo Niemeyer. Existe uma equipe maravilhosa que Perfeito. Vai da secretaria, a recepção, o radiologista, o camarada que trabalha na tomografia, quem vai caminhando com você, os cirurgiões, o pessoal da limpeza. Gente, pensa numa equipe altamente qualificada, educada, e foi uma porta de Deus para a sua vida, né? Foi sim, porque na época, para entrar lá, eu teria que fazer um trâmite muito grande. E eu não passei por isso. Aí que você vê, faz a obra do Senhor. Deus trabalha por você. Mas eu cheguei a pensar que Jesus fosse te curar depois de uma oração da gente junto. Sim. Quantas vezes nós oramos de madrugada? Sempre. As irmãs da igreja iam lá para casa para orar com a gente.
E quantas vezes eu pensei assim, quando acabar de tirar a mão, ela vai falar assim, tô bem. E ela vai fazer o exame e vai constatar que o milagre aconteceu. E aí a gente não esperava que Deus ia trabalhar através de uma outra porta. Mas houve um milagre. Sim, não estou desconsiderando o milagre. Houve um milagre, porque, Paulo, para eu entrar naquele hospital, só um milagre. Quanto custaria essa cirurgia? Na época, a cirurgia ficaria em R$120 mil. R$120 mil, né? No caso, eu estava tratando com plano de saúde, eu pagaria pelo menos R$2.500 a R$3.000 de anestesista. Sim. Né? Eu pagaria isso aí. Mas o hospital do cérebro é SUS. Às vezes a gente fala assim, gente, o SUS não existe, o SUS existe sim, muito bem assessorado. Eu fui muito bem tratada ali. Entrei no hospital em maio, não foi isso? Se não me falha a memória agora. Em maio, só deu tempo de fazer os exames pré-operatórios. Né? No dia 23 de junho de 2017, o hospital me liga, dizendo, no domingo você tem que estar lá. Eu confesso que eu perdi o chão ali, porque aí você vê que não tem jeito. Paulo, quando você vai subindo pro centro cirúrgico... Você se sente pequenininho? Pequeno, dá vontade de você sair correndo. Mas, para resumir, eu operei no dia 27 de junho. Foi isso, 27 ou 26, né? Agora a mente, gente, falhou. Operei. Saí de lá enxergando, porque o tumor ele pesou nos nervos ópticos. Então, eu não enxergava muito mais. E quando retirou, eu voltei a enxergar. Saí de lá andando e sem nenhuma cicatriz. E detalhe de tudo isso, eu não cortei, o cabelo, não precisei. Eu saí sem nenhuma cicatriz, porque minha operação foi toda pelo nariz. Pelas fossas nasais. Exatamente. Então, eu saí sem uma cicatriz. Quando eu saí de lá, eu teria que fazer o exame de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Porque após isso, você faz uma radioterapia. É somente para secar o cérebro com uma coisa normal. E eu fiz 3, 6, 9 meses de exames. E quando eu fui levar os exames para o doutor, ele abriu os exames, olhou e disse assim, Roseli, você sabe que após isso você tem que fazer uma radioterapia? Eu, sim, e lá mesmo você faz. E ele disse assim, sim, sendo que a sua operação, foi exatamente essas palavras que ele usou, a sua operação foi tão perfeita que você não precisa mais fazer. Volta daqui a 1 ano. E aquele momento eu disse, Deus faz milagre. Paulo, eu sou um milagre. Eu tinha que estar morta. Eu já estava quase me despedindo. Posso abrir um parênteses aqui? Vai lá. Posso? Posso mesmo? Você é convidada, vai lá. Ué. A oportunidade Daniel, é sua. A oportunidade é minha. Eu preciso dizer isso. Que quando, perto mesmo, que eu falei assim, irmãos, eu vou operar. Existem pessoas, né, gente, que vem te abraça mesmo, diz assim, ó, tu vai passar, mas você vai voltar. Que te levanta. Mas existe homens que dizem assim, ó, qual é a comida melhor que Paulo Nascimento gosta? Que isso, gente? Não falaram isso, não? Falaram? Te pego na saída, irmão. E aí eu disse, vou no Moriá, mas eu vou voltar. Enfim, mas assim, a gente vê o milagre, o cuidado de Deus. E hoje eu tive que passar isso para que hoje, Paulo, eu pudesse dizer para quase 50 mil pessoas que Deus ainda faz milagres, que você não pode desistir. E é isso o meu livro. Eu vou contar a experiência do que Deus fez na minha vida, né? E para que você nunca venha desistir daquilo que Deus te falou. Vale a pena servir a Deus. Vale sim.